Boa tarde. Vocês estão ainda no almoço? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Anderson Soares, professor aqui do Instituto de Informática. E é um prazer estar aqui com vocês, recebendo tanto calouros como veteranos, dos nossos 4 cursos de graduação. Ciência da computação, nosso curso mais antigo, sistemas de informação, engenharia de software e o nosso curso recém-criado de inteligência artificial. E hoje é a nossa aula magna, da abertura da semana. É um momento muito especial para todos nós, professor, recebê-lo. Eu vou ler aqui para vocês a biografia do nosso convidado, o professor Nívio, O professor Nívio Ziviani, desculpa, eu só esqueci de registrar aqui a presença da nossa pró-reitora de graduação, professora Jaqueline. Muito obrigado pela presença, professora. E do nosso diretor, nosso chefe, professor Sérgio. Então, o professor Nívio Ziviani é professor emérito do Departamento de Ciência da Computação, DCC, da Universidade Federal de Minas Gerais, e membro dos conselhos de administração das seguintes empresas: Petrobras, Parque Tecnológico de Belo Horizonte, CUNUMI e do Conselho de Transformação Digital do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Ele tem PhD em Ciência da Computação pela Universidade de Waterloo, no Canadá, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Ordem Nacional do Mérito Científico nas classes Comendador e Grão Cruz. Como empreendedor, fundou empresas a partir do conhecimento gerado dentro do Departamento de Ciência da Computação do UFMG, a saber, Miner, adquirida pelo Grupo Folha, do Grupo UOL, em 1999, a Akawan, que foi adquirida pela Google em 2005, para quem não sabe, um dos centros de P&D da Google é aqui no Brasil, lá em Belo Horizonte, graças ao exímio trabalho do professor Nívio. Também fundou a empresa Nemu, adquirida pela Lynx em 2015, e em 2016 fundou a CUNUMI, que o professor tinha me contado agora há pouco, eu achei bem legal. A UFMG é uma das sócias, da CUNUMI. É autor do livro Projeto de Algoritmos e coautor de mais de 180 artigos científicos nas áreas de algoritmos, recuperação de informação, aprendizado de máquina e redes neurais. E é com grande prazer, daquele que foi um aluno que leu e aprendeu com seus livros, que eu gostaria que todos recebessem com a grande salva de palmas o professor Nívio Ziviani. Muito obrigado. Uma boa tarde. Eu gostei do Anderson. Boa tarde. Boa tarde. Beleza. Muito obrigado pelo convite, professor Anderson. Oportunidade de estar aqui, é uma honra e um prazer grande estar aqui falando para vocês. Eu vou falar sobre inteligência artificial e os impactos dela na sociedade, no mundo como um todo. E o professor Anderson pediu para dar um pouco de ênfase na parte de empreendedorismo, que tem uma grande preocupação desse lado. Então, hoje de manhã, eu mexi um pouquinho na apresentação, para dar um pouquinho mais de ênfase desse lado, mostrar para vocês a importância disso para o país. Então, o que vocês estão vendo aí é a população de cavalos, que já foi uma força de trabalho muito importante no mundo afora. Isso vocês veem que ali, no ano de 1900, a população dos Estados Unidos era de 76 milhões de pessoas e tinha 22 milhões de cavalos. Era a forma de transporte nos Estados Unidos, era o cavalo, cavalos e mulas. Em 1920, chegou um pico de 25 milhões. E, a partir daí, vocês notem que os cavalos foram perdendo seus empregos e hoje são usados para recreação, principalmente, bem tratados e tudo mais. O que ocorreu
e era a pergunta que eu devia ter feito antes de passar esse slide, são os motores de combustão interna, tá certo? Que surgiram por volta de 1900, e o que ocorreu é isso, que está aí. E esse tipo de tecnologia de motor de combustão interna é conhecida como uma tecnologia de propósito geral, porque ela permeia a vida de todos nós, é pervasiva, né? Ela é capaz de ser melhorada ao longo do tempo e produz inovações complementares. Um outro exemplo de tecnologia de propósito geral é a eletricidade. Pense a gente sem eletricidade, né? Não teria essa palestra, por exemplo. Okay? Então, o que ocorre hoje, no entanto, é isso que está aí. Vocês veem que hoje você pode ter um agronegócio, uma agricultura, praticamente sem ninguém. Planta, colhe, tudo de forma automática, né? Robotizada, com veículos autônomos. Por conta disso, um professor na área de economia do MIT, Eric Brynjolfsson, numa palestra na International Joint Conference on Neural Networks, fez a seguinte pergunta: será que nós, humanos, vamos seguir o caminho dos cavalos? Essa aí daria uma outra palestra, não cabe aqui o tempo, mas eu acho que tem muito a ver com isso, né? Vai tendo uma mudança incrível no perfil do trabalho e está caminhando muito para isso, ter a resposta positiva a essa pergunta. Okay? O que ocorre é que a inteligência artificial é a tecnologia de propósito geral do momento. É tão grande quanto um motor de combustão interna ou a eletricidade. E nós não temos consciência disso, nem todo mundo está percebendo esse tipo de coisa. E o objetivo dessa palestra é mostrar isso, certo? A importância da inteligência artificial para todos. Ela invade já nossas vidas, basta, vocês olham o smartphone, só tem inteligência artificial ali por trás, de tudo aquilo que vocês usam, ok? Então, a capacidade de predizer, a predição está caindo absurdamente. Prever o futuro, antecipar coisas que nós humanos não vemos, certo? Por exemplo. Então, classificação, rotular, coisas que são centrais em ocupações, né? E indústrias em geral. Capaz de ser melhorado ao longo do tempo. Quem conhece o paradoxo de Polanyi? Ninguém. Nós vamos ver logo a seguir, mais à frente um pouco, que esse paradoxo era uma grande barreira para a engenharia de software tradicional, ok? E a inteligência artificial está conseguindo suplantar. Capaz de gerar inovações complementares, né? Percepção, visão, reconhecimento de voz. Eu vou dar um exemplo aqui. Como é que você reconhece emoção na voz a partir de 6 segundos de fala? Coisas que antes não era possível, né? Cognição, solução de problemas de uma forma ampla, praticamente entrando em tudo, profissões, negócios, pessoas. Okay? Não é nova, vem lá dos anos 40, Alan Turing, tá? O Arthur Samuel, um psicólogo, foi muito importante nos anos 50, vou mostrar isso, com a criação de um perceptron, que eu vou falar um pouco mais à frente, né? E, então, identificar emoções, reconhecer pessoas, adquirir dados comportamentais, né? Exige o domínio do aprendizado de máquina, que é a tradução que hoje é usada aqui para machine learning. Talvez devesse ser aprendizagem de máquina, mas já cunharam esse nome, é difícil de mexer. Então, aprendizado de máquina que permite, por exemplo, eu consigo reconhecer várias pessoas aqui, certo? O pessoal Anderson, que eu fiquei conhecendo ontem, só ontem, mas eu olho ali, eu tenho certeza que é ele. Eu olho para você, eu acho que você está prestando atenção no que eu estou falando, certo? Tem essa sensação ao olhar. A engenharia de software nunca conseguiu captar isso. E o aprendizado de máquina consegue. Se tiver uma câmera aqui filmando vocês, se a gente treinar um modelo, né, eu vou explicar como é que isso é feito, hoje a gente consegue detectar
quem é que está prestando atenção, qual o percentual das pessoas, etc. Okay? A engenharia de software tradicional trabalha sempre com se então, if then else. O ideal, aquilo são drones, o ideal é que se a gente pudesse programar algo do tipo, se um drone for bater no outro, não. Engenharia de software tradicional, isso era impossível, impossível. Okay? Mas hoje está dessa maneira. Esse tipo de coisa só é possível com a inteligência artificial, que antes não era possível. E o que é o aprendizado de máquina? É nós darmos capacidade aos computadores de aprenderem sem serem explicitamente programados no seu passo a passo. Tá? E, além disso, o processo que permite tomar decisões na presença de ambiguidade. Eu vou dar exemplos. A gente não conseguia lidar com isso antes. Hoje a gente consegue. Quantificação da tomada de decisão. Tá? E também decisões não precisam ser mais discretas, como é a engenharia de software tradicional. É matemática discreta pura por trás. Okay? Existe um aspecto filosófico muito importante da gente entender. Certo? Na engenharia de software tradicional, como está ali o exemplo, o engenheiro de software ele pensa de forma lógica e matemática. Pensa lógica e matematicamente. Né? Você tem dados de entrada, você tem que escrever um programa com seu passo a passo. Quando você aplica a computação, você tem uma saída previsível. Eu, por exemplo, no meu doutorado, fiz uma disciplina inteira, um período inteiro, da prova da correção do programa. Certo? Negócio que não vale muita coisa mais. A gente errava na hora de provar, só provava programas muito triviais. Enfim, por quê? Por causa da complexidade envolvida, né? Dimensionalidade terrível que tem por trás de tudo na vida real. Agora, o que eu quero com a aprendizagem de máquina? Você sai de uma ciência matemática para uma ciência natural. Você tem esse mundo incerto, você faz experimentos, usa estatística, probabilidade, para predizer, classificar, otimização. Certo? O que você tem? Você tem dados, e se você tem os dados, eles são de qualidade, depois vão dizer o que significa isso, e você tem uma função objetivo que é muito clara, você sabe que você quer, onde você quer chegar, quando você aplica a computação, o resultado é o programa. O programa nasce a partir dos dados, sem intervenção humana. Okay? Essa é a grande diferença filosófica que tem que ser entendida de início, para saber onde é que isso vai chegar. Okay? Aí está o paradoxo de Polanyi. Ele dizia simplesmente o seguinte: nós sabemos mais do que nós podemos dizer. É o drama, inclusive, do professor. Não adianta, se acumula coisas e se tenta passar para o aluno, vai uma parte só. Tem distorção na comunicação e assim por diante. Tá certo? Então, nós entendemos tarefas que muitas delas a gente não sabe explicar. Andar de bicicleta, por exemplo, a gente entende, sabe explicar, mas a engenharia de software nunca conseguiu lidar com esses problemas. Certo? Agora, o que ocorre é que o aprendizado de máquina obtém a solução a partir dos dados. Certo? Você precisa de ter dado, função objetivo clara, algoritmos de aprendizado de máquina, e o programa nasce a partir daí. Okay? Então, o que tem aí hoje é isso que está aí. Visão computacional. Hoje, você tem algoritmos que você põe no smartphone, passa aqui no auditório, sabe quem tem bolsa, quem está com o celular na mão, etc., assim por diante, em tempo real, com acerto impressionante. Certo? Você tem a fala, né? Eu vou dar um exemplo de emoção na fala, um pouco mais à frente. A partir de 6 segundos só de fala, em qualquer língua, tupi-guarani, chinês, alemão. Certo? Isso é possível hoje. Tradução de uma língua para outra. Vocês já devem ter percebido, principalmente os alunos, né? Você pega um texto de qualidade em português, a tradução para o inglês é impressionante.
Eu precisei de escrever o resumo para um aluno de mestrado, que estava muito ruim. Eu escrevi, né? Você vendo o que é a dissertação dele. Aí eu falei, deixa eu olhar essa tradução automática. E passei a tradução, eu não consegui mexer no texto. Impressionante. Então, você tem detecção de fraude, por exemplo, que é impressionante quanto que a gente consegue fazer disso. Processamento de linguagem natural, veículo autônomo. Vou dar um exemplo do que está por trás do veículo autônomo, como isso funciona, ok? Mais à frente um pouco, ok? Tem 2 passos mais importantes no processo de aprendizado de máquina. Primeiro, trata da representação dos dados, certo? E isso é muito importante. Essa representação, e a gente consegue lidar com um número muito grande de dimensões. Quantas dimensões nós, humanos, lidamos com conforto? Quantas? O Anderson discretamente levantou 3 dedos ali. 3, certo? Mais do que 3, já começa a ficar confuso. Piloto de avião talvez consiga ter uma 4ª, uma 5ª, por questão da profissão dele. Mas o aprendizado de máquina lida bem com 2, 3, centenas, milhares, igualmente, sem nenhum esforço adicional. Então, vocês já podem pensar numa redução de dimensionalidade absurda no tratamento das coisas. E, a partir daí, a gente é capaz de fazer, então, análise preditiva, otimização e assim por diante. Existem diversos tipos de aprendizado de máquina. Vou mencionar apenas 2, por causa de questões de limitação de tempo, são 2 muito importantes. Um deles é o aprendizado supervisionado, que a máquina aprende a partir de dados com rótulos. São dados de qualidade. Você tem alguma coisa, você sabe o que aconteceu com aquilo, com precisão. Isso é dado que tem muita qualidade, certo? Definição clara da saída, é o que eu disse anteriormente. Você sabe a função objetivo com clareza, aí, a partir daí, você consegue fazer predição, prever futuro, certo? Também classificação, regressão, se dá muito bem com esse tipo de aprendizado. O fluxo do aprendizado supervisionado é esse que está aí. Você tem dados de treinamento, usando um algoritmo de aprendizado de máquina, o que sai é um modelo matemático, que é o programa. E esse modelo consegue lidar com dados que ele nunca viu, que não participou do treinamento. Às vezes com uma precisão muito grande. Tudo que está por trás é probabilidade, tá certo? Tudo é incerto. Nenhum de nós sabe se vai chegar em casa bem. A probabilidade é muito alta, mas não é 100%. Okay? Vou falar um pouco sobre algoritmos agora e vou falar do Perceptron, que é extremamente elegante. O Perceptron foi desenvolvido nos anos 50, o Arthur Samuel, que eu mostrei uma foto, está muito por trás disso, e é extremamente simples, base para algum dos modelos mais bem-sucedidos hoje, SVM, Support Vector Machines, para classificação, certo? Redes neurais artificiais, que é o tema dessa palestra logo mais à frente, nós vamos entrar nisso, ok? Os perceptrons foram inspirados no cérebro, né, dos seres vivos, certo? Então, um neurônio artificial tem um corpo celular, tem entrada de dados e gera uma saída. O que eu vou mostrar para vocês é um vídeo muito antigo falando sobre o perceptron, lá atrás. Ele é interessante para mostrar como é que se treina, como é que a máquina é capaz de aprender a partir de exemplos, certo? In the 1950s and 60s, scientists built a few working perceptrons, as these artificial brains were called. He's using it to explore the mysterious problem of how the brain learns. This perceptron is being trained to recognize the difference between males and females. It is something that all of us can do easily, but few of us can explain how. To get a computer to do this would involve working out many complex rules about faces and writing a computer program.
But this perceptron was simply given lots and lots of examples, including some with unusual hairstyles. But when it comes to a beetle, the computer looks at facial features and hair Esse é o problema. outlines and takes longer Leva to tempo learn pra what is aprender. told by Dr. Taylor. Andrew Cruikshank's wig also causes a little heart-searching. After training on lots of examples, it's given new faces it has never seen and is able to successfully distinguish male from female. Classifica It has learned. faces que nunca viu. While promising, this approach to machine intelligence virtually died out. Okay? Isso é importante, esse vídeo, para mostrar que aprende com o dado, vendo muitas imagens. É assim que o veículo autônomo funciona. É muita imagem de tudo em volta. Certo? Isso eu vou mostrar como é que funciona mais à frente. Esse aí é um perceptron. Vocês veem que tem 4 neurônios de entrada, X1 a X4, poderia ser milhares, milhões. Você tem pesos ali, o W são pesos aleatórios inicialmente. Na entrada pode ser, por exemplo, CPF. Qual que é a representação de CPF? Todo mundo tem CPF. Alguém já olhou para os números? São números, quantos dígitos? 11. Então, essa é a representação para CPF. Pode ter nome, endereço, número de compras realizadas, se for algo por e-commerce, sistema de recomendação. Okay? Então, a representação dos dados multiplicado pelos pesos entra numa função de ativação que dá uma saída. E tem alguma coisa que não está representada ali, chamada de backtracking, em que, dependendo do erro com relação à saída do perceptron e ao valor real, volta e mexe nos pesos, vai ajustando os pesos, num número muito grande de iterações, tá certo? Que ocorre isso que está aí. Vocês têm uma iteração enorme, tem o backtracking que volta e vai mexendo nos pesos. Depois eu vou dar um exemplo mais detalhado disso que aí, como isso funciona. Então, a resposta é isso que está aí. Isso é um classificador. Os dados são de 2 tipos, como aquele caso de homem e mulher. Certo? E ele acha a solução ali, praticamente a solução ótima. Certo? Essa aí é uma entrevista do Rosenblatt, que é outro que contribuiu muito, psicólogo, para o New York Times em 13 de julho de 1958. Eu vou ler para vocês. A Marinha revelou o embrião de um computador eletrônico, hoje, que se espera ser capaz de caminhar, andar, ver, escrever, reproduzir a si mesmo e ser consciente da sua existência. Mais tarde, se espera que ele seja capaz de reconhecer pessoas, chamar pelos seus nomes e instantaneamente traduzir de uma língua para outra. E escrever em outra língua. Traduzir, né, com muita qualidade. Isso era a predição lá nessa entrevista em 1958. Levou 50 anos. Foi uma frustração década após de década. Chamado de AI Winter, né, o inverno da inteligência artificial. As redes neurais artificiais surgiram nos anos 80, né, mas também não funcionavam bem porque das limitações. Mas antes de falar disso, por que o perceptron parecia que ia resolver tudo isso? Depois se descobriu que os perceptrons não conseguiam resolver problemas além de uma classificação binária. Um exemplo muito famoso de imagens de tanques de guerra e caminhões de guerra, eles separavam um do outro, mas depois se verificou que os tanques de guerra eram imagens à noite e caminhões de guerra eram imagens durante o dia. Então, na realidade, ele separava dia da noite. Então, isso foi o que ocorreu lá atrás, por isso que foi uma frustração muito grande, certo? O grande retorno são as redes neurais artificiais.
As redes neurais, elas são compostas de perceptrons em cada neurônio. Okay? E existem desde os anos 80, como eu adiantei, mas eram difíceis de treinar, muito difíceis. Necessitavam grandes quantidades de dados, nem sempre disponíveis à época. E necessitavam de um grande poder de computação, que era bem limitado. Ao contrário de hoje, você tem as GPUs, você tem muito dado, e os algoritmos de aprendizado de máquina aparecem diariamente numa velocidade impressionante. Então, nos últimos 12 anos é que houve a grande diferença, certo? Falo 12 anos, na realidade é um pouco mais, agora é 14, né? O tempo vai passando. Foi em 2006, com a pessoa mais importante da área, que é o Hinton, da Universidade de Toronto. Ele apareceu com... A história, inclusive, de 1945 até hoje é muito bonita, mas eu não tenho tempo aqui de falar sobre ela. Mas ele apareceu com a Restricted Boltzmann Machine, que é uma rede neural restrita com relação a uma que ele tinha criado anteriormente. Logo em seguida, apareceram os autoencoders, e o pessoal da área sabe o que eu estou dizendo, mas não se preocupe. E é a partir daí que houve a explosão do que está acontecendo hoje. De 1912 para cá é que realmente arrebentou, principalmente com imagens. Certo? Aí está o exemplo de uma rede chamada convolucional, e elas extraem características espaciais. Ali dentro tem dois bichos ali dentro. Ou um cachorro, ou um gato, é difícil de distinguir, tá certo? Mas com um número muito grande de imagens de cachorros e de gatos, você treina um modelo, então o que ocorre é isso que está aí. Esse modelo treinado, a primeira camada de entrada, cada neurônio é um pixel. Então você pega sub-áreas daquela imagem que levam a um único pixel de dentro, na camada de dentro, aí vai múltiplas camadas, hoje pode ter muita camada, e lá no final tem um classificador, é gato ou cachorro. Bate os humanos desde 2012, faz muito melhor que nós humanos, certo? Não tem como competir. Okay? Essa imagem é interessante, dá uma ideia de como é que funcionam as redes convolucionais. Você tem a imagem de um cachorro, inicialmente, pode ser um cachorro que você tem em casa, o seu cachorro, tá certo? Específico, e que as redes funcionam dessa maneira. Eles vão picotando a imagem, pegando sub-áreas da imagem, e ao final, vocês vão perceber que o que ocorre é uma imagem que dá características principais do que é um cachorro, mas aí é qualquer cachorro, certo? Vocês veem que no início é o cachorro que você conhece, mas lá no final já é algo que mostra o que são as características mais importantes de um cachorro. Então, isso dá uma ideia de como é que a rede funciona. Não sei se o Anderson está de acordo. Parece que está balançando a cabeça. Outro tipo de aprendizagem de máquina, eu disse que ia falar somente de dois, é um tipo de aprendizagem de máquina, aprendizado muito quente, top, agora no momento, que é o aprendizado por reforço. O que ocorre é que ele é baseado em recompensa, certo? A máquina aprende a maximizar a recompensa. E dados não são conhecidos e não tem rótulo. Sabe nada. Você põe a câmera em algum lugar que fica observando aquilo que está acontecendo, aprende sozinho. Okay? Vou dar exemplos. O primeiro exemplo é esse que está aí. Quem é que já brincou com esse jogo da Atari? Claro, a turma da primeira fila aqui, todo mundo brincou. Mas os milênios aí, quem é que brincou? Conhece esse jogo? Opa, um ali, mas nossa, ninguém dos milênios conhece o jogo, é impressionante. Né? Mas você dá oxigênio para o submarino tem que acertar os peixes. E é difícil o jogo. Quem jogou lembra. O oxigênio acaba e você morre, tá certo? É isso que está aí. Ó. Certo? Antes de treinamento nenhum. Tem uma câmera observando. Depois de quase 4 horas, no entorno de quase 4 milhões de frames, 2 horas, aliás,
ele começa a acertar, certo? E depois de 18 horas observando isso aí, quase 20 milhões de frames, ele fica imbatível. Você não precisa dizer nada, ele aprende por reforço, ok? Esse é um exemplo um pouco mais didático. A gente tem ali, vou mostrar uma otimização de recompensa a longo prazo e com incertezas. Longo prazo significa a recompensa é pequena. No curto prazo, a gente vai ver que a recompensa é muito alta. O que você tem ali é como se você estivesse na praia, tem sol, a areia está quente. Primeiro, você tem que estudar o ambiente. Você tem que saber modelar isso aí. Tem areia, no meio do caminho, ali no quadrante à direita, mais em cima, é o mar, a água boa, é onde você quer ir. E todo mundo está aqui no quadrante inferior esquerda, tá? Esse primeiro quadrante aqui, ó. Okay? E tem que caminhar até o mar. Então, você tem várias possibilidades ali, certo? E um caminho possível, você fazendo simulações, simulação você pega coisas aleatórias, né, na otimização. Essa aí é uma possível simulação. A gente já modelou o mundo aí, areia quente, recompensa é menos 0,04, mas a recompensa de chegar no mar é altíssima, é mais 1. Essa é de curto prazo. Certo? Então, nosso objetivo é obter a estratégia ótima a longo prazo, uma coisa que a turma da otimização tradicional não consegue fazer. Isso também eles não perceberam ainda o que o ML pode fazer. O ML, desculpa, aprendizado de máquina, ok? Uma outra simulação possível é essa que está aí. Reparem que ela tem o mesmo custo da anterior. Qual das duas vocês acham que é melhor, essa ou a anterior? Hein? Como? Por quê? Por que é anterior? Mais? Menos? Não ouvi bem, por favor. Não, é igual. Mesma coisa. O que ocorre é que essa aí tem mais risco. Que eu esqueci de dizer na modelagem do mundo, tem uma parte do mar ali que está cheio de... Como é que chama aquele negócio que queima? Hein? Água viva. Ali tem água viva, né? Certo? E você pode estar passando ali do lado do jogo de vôlei, perto da água viva, vir uma cortada, te dá uma bolada na cabeça e você cai dentro da água viva. Né? Por exemplo, o risco é maior. Então, nós estamos modelando incerteza, cara. Engenharia de software tradicional não consegue fazer isso. Certo? Então, o que ocorre é isso que está aí. É tudo aleatório, é mais uma simulação possível. E o retorno ali, de curto prazo, caiu na água viva, é menos 1. É muito alto. Certo? Então, depois do número suficiente de simulações, você consegue modelar o mundo aí. Vocês veem que você sai do canto inferior esquerdo, sempre, né? Que é esse canto. A areia está quente. Se você for para a direita, ele vai aumentando, está vendo? 0,04 para 0,35, é um pouco menor para a direita, mas lá para cima é menor ainda, é menos 0,02. Então, o ideal é ir para cima, mas se é aleatório, você vai para a esquerda, aí vai aumentando para 0,045. Subir ali em direção na vertical para cima, é alto o custo ali, pode cair na água viva, tem um risco ali, tem uma incerteza maior. Tá certo? Então, vocês veem que, se for nesse sentido, as recompensas começam a aparecer lá em cima, quando você vira à direita. Né? Certo? Então, você consegue encontrar uma política de ações que é ótima, com simulação. Esse é um grande salto, é parecido com
ultrapassar a restrição do paradoxo de Pollard para a engenharia de software tradicional, isso para a turma de otimização. Tem matemático aí, eu sei, não sei se tem gente da área de otimização também. Eles não perceberam isso ainda não, tá? A turma da área. Então, o que ocorre é isso que está aí. Menor risco é vertical. Tá? Ir à direita é melhor voltar. Se por acaso você for para cá, volta. É melhor voltar do que prosseguir. Você tem chance de cair na água viva, tá certo? O risco é maior. Okay? Então, esse é um exemplo de modelar ações de forma ótima, fazendo simulação. Okay? Temos resultados incríveis usando esse tipo de coisa hoje. Um outro exemplo é o Go. Quem é que conhece esse jogo chamado Go? Opa, já tem um número maior de pessoas. É um jogo muito popular na Ásia, tabuleiro 19 por 19, pedras pretas e brancas, você põe as pedras nas interseções, você vai colocando pedra branca, pedra preta, pedra branca, pedra preta, ganha aquele que coloca as pedras e o adversário não consegue posicionar mais. Isso enche estádio na Coreia do Sul, tá? É muito popular lá, na Ásia em geral. E ele tem uma complexidade absurda, esse jogo. Isso aí é o xadrez. Complexidade do xadrez que é trivial, brincadeira de criança. Agora, é o Go. Complexidade do Go é um absurdo. Complexidade do Go é essa que está aí. Ó. 2 elevado a esse número aqui. Isso é um número inteiro, tá? O número de átomos do universo é 10 elevado a 80. Do universo todo, átomos. A complexidade do Go do início até o fim é 10 elevado a 180. É um negócio inacreditável. Então, se esperava que a aprendizagem de máquina pudesse bater um jogador profissional de Go daqui a uns 8, 10 anos. Ocorreu em janeiro de 2016 ou 2017. Certo? Usando aprendizado por reforço. É a principal aprendizado que foi usado. Okay? Tem um pré-treino antes e tudo, mas é aprendizado por reforço que está por trás e conseguiu isso aí. Esse é o Lee Sedol, campeão mundial de Go. Esse jogo que eu falei, histórico, ele perdeu de 4-1, ele ainda conseguiu ganhar o quarto jogo. O pessoal até publica paper mostrando as jogadas que ocorreu. Mas o que ocorre é que, por uma máquina contra a outra, 2 modelos jogando, acabou. A máquina aprende, não tem jeito do humano competir. Okay? O custo da predição, eu não consigo falar muito, mas do ponto de vista econômico, tem vários slides, mas eu vou mostrar um. Está caindo absurdamente a predição. Mais aplicações baseadas em prever o futuro, né? Seremos capazes de prever melhor e mais rápido, com mais assertividade, mais rápido. Né? E soluciona o quê? Problemas que não sabemos como resolver usando a engenharia de software tradicional. Eu já dei exemplos aqui. Okay? Outra coisa extremamente importante, que era uma crítica inicial com relação à aprendizagem de máquina, é você conseguir explicar o resultado de uma classificação. Explainability, ou explicabilidade. Hoje é quente, top quente. A gente consegue explicar de uma forma incrível o que levou à classificação. Eu vou dar alguns exemplos. Okay? Problema de validação, né? Garantir que o modelo esteja correto. Isso é fundamental. Né? Indivíduos afetados por decisões algorítmicas têm direito à explicação. Inclusive, vai vir uma lei aí no Brasil, vai ficar vigente, acho que em agosto. Todo cidadão tem direito a saber qualquer coisa que foi decidido sobre ele. O que levou àquela decisão ou classificação. Isso já existe na comunidade europeia, já tem alguns anos, que o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que ele tem direito à explicação já tem muito tempo, ok? E grandes desafios é o problema da compliance, né? Accountability. E se a IA fizer uma decisão errada? Isso pode acontecer.
A IA terá recurso de segurança para não se voltar contra nós, humanos? Né? Uso indevido da IA. Hoje é muito comum, da mesma maneira que você pode usar para o bem, aprendizado de máquina, você pode usar para o mal. Fake news, é IA que está por trás, por exemplo. IA puro. Certo? Viés. Jurídico está se beneficiando muito. O próprio nosso STF, né? Vocês concordam que no STF não tem conflito de interesse, todo mundo é ético, as decisões são tomadas de isenção, não é isso? Não é isso? Pois é, o jurídico pode se beneficiar muito, acabar com o viés humano no julgamento e assim por diante, ok? De novo, voltando para aprendizado supervisionado. Veículos autônomos. O que está por trás, né? O que eu vou mostrar para vocês é um vídeo, ele identifica pedestres, sinalização de trânsito, ciclistas, tudo que está em volta numa via, que o veículo autônomo tem que detectar em tempo real, certo? Vocês vão ver que ele vai colorir de vermelho aquelas ações que ele tem que inibir o veículo de realizar. E vai colorir de verde as ações que ele habilita o veículo prosseguir. Certo? Essa é a forma. Então, vou mostrar para vocês um vídeo que mostra isso. Então, você tem um veículo, vocês veem que em verde está habilitado para prosseguir, vermelho é para não prosseguir. Então, vocês veem que ali aparece um vermelho, né? Então, ó, verde, ele prossegue. Quando ele detecta alguma coisa em vermelho, como ali à direita, o que tem à direita ali é uma placa de pare ou de stop, tá certo? Tem um stop ali logo à frente. Então, quando ele prossegue, a rede já está treinada, os pesos já foram otimizados, né? Agora tem um pedestre que vem, e o pedestre, ele está vestido com um blusão de couro, marrom, e existe um bug no software, nos dados, aliás, em que o poste, ele é confundido com poste. O blusão de couro tem a mesma cor do poste. Então, o que ocorre ali é que o carro está habilitado para prosseguir. Ele identifica o pedestre como um poste. O poste não anda, né? Está fora lá no passeio. Certo? Então, nesse caso, o pedestre atravessa a rua confiando, né, que o veículo vai parar e o veículo está habilitado a prosseguir. Isso é um acidente, é um erro grave. O que ocorre é que o bug, né, um erro no aprendizado de máquina, é um erro muito diferente do usual nos programas tradicionais. O bug sempre está no dado. Você tem que ter mais dados de treinamento, enfim, tem que resolver. O que ocorre ali está a rede neural que foi treinada, né? Ali em cima, com as cores azul, a verde para prosseguir, amarelo é atenção, vermelho é desabilitar o veículo de seguir em frente. Então, o que ocorre é isso que está aí. Essa é a rede, e a rede, então, no treinamento, habilita o caso do pedestre, porque confundiu o pedestre com o poste. Então, vocês veem que está tudo verde, a conjunção de pesos da rede leva o veículo a prosseguir, mesmo tendo um pedestre atravessando a rua. A correção é treinar com mais imagens e ocorre isso aí. O pedestre agora, nesse tipo de situação, ele desabilita o veículo de prosseguir, ok? É assim que funciona, ok? Então, parou corretamente. Agora, eu vou fazer um pequeno parênteses, o professor pediu para eu dar um pouco de ênfase em empreendedorismo. Então, eu vou mostrar por que é importante você mobilizar conhecimento gerado, por exemplo, na universidade, para gerar riqueza por meio de empreendimentos inovadores, certo? A importância disso. A produção científica brasileira cresceu muito nos últimos 30 anos, 25 anos, basicamente, certo? Saúde perde 1% para perde 3% da produção mundial. Quantidade, qualidade também. É muito interessante mostrar por que eu acho que isso aconteceu, mas eu tenho limitação de tempo, né? Basicamente foi
CNPq, CAPES, FINEP, começou a dar dinheiro para grandes grupos. E 2 mais 2 é mais do que 4 na pesquisa. Antes era balcão, você conseguia 20 mil, 30 mil, comprava um PCzinho individualmente. Depois, eu coordenei um projeto, um Pronex, em 1998, que era equivalente a $1 milhão, em 1998. Aí explodiu a produção científica nossa, né? Mas ela não gera PIB, nem hoje, na proporção que deveria, na proporção dos países desenvolvidos geram, ok? Não gera de jeito nenhum. Estamos tentando mudar isso, já tem movimentos importantes nessa direção. O Anderson é um exemplo, luta com isso já há mais tempo. E o que você tem aí é cenário de pesquisa e desenvolvimento em 3 países, Estados Unidos à esquerda, Coreia do Sul no centro e Brasil à direita. E a ideia ali é, Estados Unidos perde 1.400.000 pesquisadores, fazem P&D, Coreia do Sul 264 mil e Brasil 235 mil pesquisadores. Em azul é onde P&D é feito nos Estados Unidos, 80% na indústria, 13% nas universidades, 7% em institutos de pesquisa. Coreia do Sul, mesma coisa, você põe um em cima do outro, é muito parecido. O Brasil é o oposto. Pesquisa e desenvolvimento não é feito na indústria. É feito nas universidades federais, nas estaduais paulistas, algumas PUC e institutos de pesquisa. Isso pode ser uma das razões, tá? Nós estamos lutando muito para mudar isso. Dá um exemplo do tamanho que eu estou dizendo, pegar o MIT. Quantos estudantes tem no MIT? 10 mil. 6 mil de pós-graduação, 4 mil de graduação. Esse aí foi um estudo feito pela Sloan School of Management, lá do MIT. Eles fizeram um estudo para verificar o número de empresas criadas por alunos do MIT, com professores, alunos que passaram pelo MIT. 2009, esse número só aumentou de lá para cá, evidentemente. Catalogaram 25.800 empresas, 3.300.000 pessoas empregadas, 1,8 trilhão de faturamento anual dessas empresas criadas numa universidade que tem 10 mil estudantes. Qual que é o PIB brasileiro? Aproximadamente 1,8 trilhão de dólares. Certo? Tamanho do PIB brasileiro. Outro lugar que é mais forte ainda é Stanford. Stanford é impressionante, você respira empreendedorismo. Tem muito curso lá que o trabalho final é um plano de negócio. Está dando microfonia aí? É um pouquinho de microfonia. Então, termina com um plano de negócio. Isso é comum lá. Você pega Cisco, infraestrutura computacional. Nike, nasceu lá. HP, o Hewlett e o Packard criaram HP nos anos 30, em Stanford. Google nasceu no Departamento de Ciência da Computação de Stanford. Yahoo nasceu na Engenharia Elétrica e Computação. Isso que eu falei é mais de $1 trilhão de valor, de composição de mercado, né? De capitalização de mercado em bolsa, na Nasdaq. Okay? Mais de $1 trilhão. Eu sei que a Accenture, que tem Google de baixo, tem várias verticais, eu vi um absurdo, eu resolvi dar uma olhada, está com $1 trilhão, 300 bilhões de dólares. Já entrou no time das empresas de valor de $1 trilhão, né? Com a Apple também e assim por diante. Okay? O FMG, o que a gente tem feito por lá? Nos últimos, quantos anos? 25 anos? É, isso mesmo. Eu fui capaz de surfar 3 grandes ondas.
Uma delas é metabusca. Não sei se você sabe o que é metabusca. Você usa mecanismos de terceiros, faz a fusão do resultado e apresenta para os usuários. Certo? Trivago, Maxmilhas, Airbnb, isso é a indústria de metabusca. Só que eu vou mostrar para vocês, foi algo que a gente fez nos anos 90. O web tinha acabado de nascer, a linguagem Java estava nascendo, e a gente gerou uma tecnologia de metabusca. Depois, eu migrei para busca. Tá? Mecanismo tradicional, como os que vocês usam todo dia, Google, por exemplo. Tá? E, atualmente, eu estou com aprendizado de máquina. Vocês conhecem uma praia em Portugal, já ouviram falar, chamada Nazaré? Né? Nazaré tem um defeito no fundo do mar, uma pedra, que gera ondas de 8 andares de prédio, negócio absurdo. O pessoal fala que aprendizado de máquina é esse tipo de onda, mas eu acho que é mais para tsunami. Porque o tsunami tem uma característica interessante, ele cria uma onda monstruosa, e essa onda é uma só que vai caminhando. E o aprendizado de máquina está na crista dessa onda já tem muitos anos, ok? Se você considerar diversos tipos de tecnologia. Então, estão aí os exemplos. Primeiro foi a Miner, foi criada lá atrás, em 1998. Eu pedi do Anderson, eu detalhei um pouquinho mais. Depois, entrei na busca, participei de 2 empresas, a Quan e a Nemu, e atualmente a Kunimi, que é uma empresa que a gente cofundou tem pouco menos de 4 anos. A Miner está aí. Alguém chegou a usar a Miner? Ó, chegou? Lá atrás, metade ou mais do auditório levantava a mão. Agora vai diminuindo, né? Nós estamos falando de 98. O aluno começou a sua pesquisa na disciplina de projeto e análise de algoritmo de 96, que eu exigi um projeto de pesquisa. Ele criou um robô para passear pela internet, a busca de servidores web, coletava as páginas do servidor, e não sabia o que fazer com aquilo. Tem uma história bacana que eu não tenho tempo de contar em detalhes. Para encurtar, ele defendeu o mestrado em 98, em fevereiro, a gente criou uma startup em abril, 22 de abril, me lembro bem, de 98, mas 14 meses depois, o UOL comprou. O Grupo Folha de São Paulo UOL. A negociação foi com o Frias, que até morreu ano passado, e o Vitor, o aluno, Vitor Ribeiro, migrou com alunos para o UOL. Vocês forem no UOL, é lotado de mineiro. Ele fazia arrastões periódicos no laboratório Latim. Ele foi diretor de TI do UOL 10 anos, saiu, foi para a Google e hoje é um empreendedor de sucesso em Portugal, Lisboa. Entrou no lugar dele, diretor de TI, o Márcio Dumont Araújo, que fez mestrado comigo. Quem está por trás do PagSeguro é o Marden Neubert, que fez mestrado comigo. PagSeguro é um negócio de pé de 10 bi hoje. Outro exemplo foi a Quan. A Quan, a gente no final de 99, eu e o professor Bertier Ribeiro Neto, tomamos a decisão de criar um mecanismo de busca. Nós estávamos em Berkeley, numa conferência sobre Information Retrieval, que é a CIGAR, apresentando um paper sobre a tese do Marden. Aí, conversando lá, nós dividimos um quarto lá, nós vamos lançar um mecanismo de busca esse ano, em novembro. E a gente criou um mecanismo, uma tecnologia, chamado Todo BR, fazia busca focada em países, tinha um Todo CL no Chile, Todo ES na Espanha. Criamos a empresa em março de 2000, a Quan, que detinha a tecnologia de busca. Por exemplo, o radar UOL do UOL era powered by a Quan, farejador do I, powered by a Quan, o AI no estado de Minas, Abril e assim por diante. Tá? A gente dominou a busca no Brasil, provendo tecnologia de busca. A gente deslocou o Google por volta de 2001, 2002 no UOL. Era o mecanismo, era o Google, a gente entrou no lugar. E
entramos no radar da Google, empresa, tinha acabado de fazer o IPO, oferta pública de ações, em 2004, e queria vir para a América Latina. Nós entramos no radar deles, não dá para explicar, isso daria uma palestra por si mesmo. E, depois de uma negociação longa, o Google adquiriu a Aquan, criou um centro de pesquisa e desenvolvimento em Belo Horizonte e criou o comercial em São Paulo. Google já pôs bilhões de dólares no Brasil. Né? O centro de P&D da Google em Belo Horizonte é muito importante. É um dos poucos que põe a mão no mecanismo de busca. O grupo de busca, lá do centro de P&D da Google, tem 50 pessoas e é liderado pelo Bruno Poças, que fez doutorado comigo. Se vocês fizerem uma consulta no Google, qualquer pessoa que fizer uma consulta no Google, de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, pegar os top 10 respostas, tem 2 ou 3 ali, que é o algoritmo de Belo Horizonte. Está acabando a bateria? Nós vamos ficar sem voz. Aí eu vi o VP da Google, fechou a negociação, falou. A entrevista. Aí é uma entrevista dele. Pronto? Tá ok? Está ouvindo? Nosso único propósito, ou critério, é encontrar os melhores profissionais. Não foi somente a questão de escolher o Brasil. Escolhemos a Aquan, que por acaso fica no país. Certo? Podia estar em qualquer lugar. Então, resumindo, a Aquan virou Google. Né? Em 2009, 2009, fim de 2009, começo de 2010, eu, professor Edileno, professor Tigrão, os 2 da Universidade Federal do Amazonas, 4 alunos de Manaus já tinham criado a Nemu, que fazia busca no e-commerce. Bem simplesinho. Então, a gente entrou, criamos a Nemu, e, para resumir, ao fim de 4 anos, a Nemu detinha 30% do e-commerce no Brasil. Um dos clientes, o maior, era B2W, Americanas, Shoptime. Certo? E, em 2015, setembro de 2015, a Lynx, que é a maior empresa de varejo do Brasil, querendo entrar no e-commerce, adquiriu a Lynx. E agora a Kunume, né? Que eu já mencionei. Kunume a gente toma muito cuidado, a gente é muito ético, nós somos éticos, né? Nosso propósito é distribuir conhecimento, prosperidade e bem-estar por meio do desenvolvimento responsável da inteligência artificial. Isso é muito importante, né? Porque ela pode ir para o mal também, igualmente. E o que a Kunume faz é a ponte entre negócios e aprendizado de máquina. E pelas características da área, que não sei se vocês já perceberam, você tem dado, tem a função objetivo, tem algoritmos de machine learning ou de aprendizado de máquina que geram modelo. Você muda o dado e a função objetiva, às vezes os algoritmos que são usados, por exemplo, para unidade de tratamento intensivo, para predição de óbito na UTI, serve para detectar novos polímeros na Braskem. Então, você consegue trabalhar agnóstico a segmento econômico. Certo? Por isso, a gente atua em arte, vou dar um exemplo, engenharia, finanças, materiais, mencionei a Braskem, saúde, finanças, a gente tem um Banrisul, análise de crédito, que é o grande problema dos bancos, o juro no Brasil é alta por causa de análise de crédito, detectar fraude na análise de crédito. Seguros, a Unimed, Belo Horizonte, que é uma das maiores do top no Brasil, é cliente grande, e assim por diante. Muito importante isso que está aí. A Kunume, a UFMG, a universidade, tem ações da Kunume, é sócia da Kunume. E é uma peça jurídica que a gente criou há mais tempo, na forma de usufruto de ações
A UFMG tem os mesmos direitos que qualquer acionista, para fins de dividendos, ou, no caso de venda, parcial ou total, recebe a mesma coisa que qualquer acionista. Mas não tem direito a voto pelas ações. Você corta o cordão umbilical. Certo? Tem independência e não corre risco nenhum, porque é uma SA, é o tipo de ação sem direito a voto. Então, esse é o modelo que a UFMG tem, e isso vale para quem quer criar novos startups dentro da UFMG. Isso é de 2011, tá? Tem 9 anos. Não estou falando que é recente, isso não. 9 anos. Não tinha marco legal de ciência, tecnologia e inovação, que eu acabei, vou falar um pouquinho, pedido do Anderson. A gente fazia no peito mesmo, na pancadaria, correndo riscos, né? Sem medo. Aí está o decreto-lei 7 de fevereiro de 2018, assinado pelo Temer, decreto-lei de ciência, tecnologia e inovação, que já dá segurança jurídica para tudo isso que eu falei aqui, que foi feito sem nada disso que está aí. Procurador jurídico, que é muito flexível, né? Que ajuda todo mundo, em toda a federal, a gente tinha que dar pancada por lá também, né? Para poder passar as coisas. Então, por exemplo, tem um artigo 4º, que é licenciamento da UFMG para CUNUM. Hoje, você tem segurança, você pode criar uma startup aqui na Federal de Goiás, aluno com professor, o professor tem que ser sócio, cofundador, não pode ser executivo, se for DE. Se não for DE, pode. Certo? O marco legal dá segurança jurídica para isso. Artigo 4º. Ficam as ICT públicas autorizadas a participar minoritariamente do capital social de empresas. Okay? Outro artigo importante, o 11. Licença para o pesquisador empreendedor. Procuradoria Jurídica geralmente não gosta disso aí, fala que não pode, é um problema. A ICT pública poderá celebrar contrato de transferência de tecnologia e licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração desenvolvida isoladamente ou em parceria. O contrato mencionado também poderá ser celebrado com empresas que têm em seu quadro societário aquela ICT pública, quer dizer, a ICT pode ser sócia, ou pesquisador público daquela ICT. A gente chama isso de pesquisador empreendedor. Esse artigo, eles não mexeram em nenhum caractere do artigo, foi feito lá pela UFMG, né, com a nossa experiência, que já vinha de mais tempo. Foi colocado lá na época da briga interna dentro do Senado, como é que chama? Lá em Brasília, o órgão principal. Congresso. Artigo 37, PI, propriedade intelectual. Titularidade da propriedade intelectual. Tem muita universidade que tem mania de falar que a propriedade intelectual, metade é dela. Quem tem metade de alguma coisa não deixa ninguém fazer nada. Como é que o cara vai pôr milhões de reais para ter metade de alguma coisa? Quem que é louco de fazer isso? Por isso que não acontece nada. Tá certo? Minha briga é 100% transferência da PI, sem conversa fiada. Certo? Eu brigo com isso há muito tempo. Principalmente no início. Stanford fez isso nos anos 50. Depois você regulamenta, pode aprimorar. Então, está aí. Será admitido a ICT pública ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira. It's up to you, o UFG, né? E o último. Épico é o braço pesquisa da CUNUM. Como a UFMG é sócia da CUNUM, não tem barreira de propriedade intelectual. Então, o recurso humano sai lá de dentro. A CUNUM tem um laboratório financiado por ela de inteligência artificial, o LIA, lá no DCC, onde a maioria dos exemplos que eu vou dar nasceu dentro do LIA, tá? Esse é o LIA. Demos muita volta para conseguir essa área, demos volta e caímos na mesma sala onde nasceu a CUAM. A CUAM nasceu na mesma sala, incrível. Qual que é a estratégia econômica? Primeiro,
Reduzir o tempo de programação. Eu gosto de perder um tempinho aqui para dar um exemplo seguinte. Vamos supor que um de vocês queira fazer um corretor ortográfico, tá? Um spelling checker, usando a engenharia de software tradicional. Eu trabalhei com isso nos anos 90, você tinha que trabalhar 2, 3 anos para fazer um corretor decente. Aí, aquilo fez muito sucesso, por exemplo, o português no Brasil, aí a turma fala o seguinte, agora vamos escalar isso para outras línguas. Aí, vamos pegar as 100 línguas mais populares do planeta, do mundo, fazer a mesma coisa, não escala. Como é que você faz com machine learning, ou com aprendizado de máquina? Você pega exemplos de erros, hoje é fácil, todo mundo que tem interação com seus usuários e clientes, vende tudo na interface, tudo não é ter erro imaginável de português, de tudo. Mas você sabe o errado e o certo. Para cada errado, qual que é o certo? Isso aqui é dado de qualidade. Você cria um modelo, usa um algoritmo de aprendizado de máquina, cria um modelo e o programa está pronto. E como é que você faz para escalar para as outras 100 línguas? Pega exatamente o mesmo modelo que você criou para o português, treina para o tupi-guarani, para o espanhol, para o chinês, para o japonês, está pronto. Okay? Resolver problemas que não temos a menor ideia de como que a gente resolve. A aprendizagem de máquina permite isso. Dei vários exemplos aqui. Certo? E, além disso, a gente trabalha com uma coisa fundamental, na minha opinião, que é humano no loop. Porque existe uma resistência cultural absurda em toda empresa para você entrar com a inteligência artificial. O pessoal do BI, né, Business Intelligence, resiste, estatísticos resistem, certo? Medo de perder emprego. E não tem nada disso, a ideia é empoderar cada um na sua área. Porque não tem jeito de você entender de tudo, entender de finanças, de banco, de saúde, certo? De polímero, né? De análise de crédito, anomalia, não tem jeito. Então, você tem que empoderar o técnico top da área. Por exemplo, vamos supor que você vai no dermatologista e tem uma mancha de pele. Já ocorreu comigo, chegar com a mancha de pele aqui na testa. Eu tinha ido na Bolívia, fui no Lago Titicaca, a 4.100 metros de altura, sem protetor solar, fiquei olhando para o sol no entardecer, né? Aí deu uma mancha. Porque tem pouca proteção em altura, né? Muita altura de ultravioleta. Cheguei no dermatologista, ele olhou para aquilo, eu via claramente que ele não tinha a menor ideia do que era aquilo. Sabia tanto quanto você. Sabia o que era aquilo. Aí o que acontece? Vai para a biópsia. No meu caso foi um cirurgião plástico, né, para cortar aqui, tinha aquela bobagem, não podia ficar marca, aqueles negócios. A biópsia subsequente te dá um padrão ouro, que é um dado de altíssima qualidade. Aquela imagem é isso. Essa outra imagem é isso. Então, você informa isso para o especialista e ele faz a correção, com biópsia, ou o que seja, você melhora o modelo e esse loop, chega um momento que uma imagem nova começa a ver antes do especialista, antes do médico, dermatologista top. Acerta mais do que ele. Certo? É isso que está acontecendo. Imagem tão impressionante. Né? Brinco muito quando eu falo para médicos, ou pessoal que está em radiologia, por exemplo, vão ficar os top, empoderados pela aprendizagem de máquina. O médico vai ser capaz de fazer mais diagnóstico com mais precisão por unidade de tempo. É isso que a gente vende. Tá? Isso é válido para qualquer área, né? Para tudo que eu estou dizendo. Aí está o exemplo. Hoje, um celular, você pode tirar foto ou imagem, ele te diz o que é. Deve falar melhor que a maioria dos médicos. Certo? Muito bem. Agora, exemplos com nome, feito lá no LIA. Começar com arte, pintura.
Esse aí é o projeto Portinari. Quem conhece o projeto Portinari? Tem meia dúzia. Quem conhece o pintor Portinari? Cândido, bom. Agora estou mais aliviado. A maioria conhece, né? É o grande pintor brasileiro, top mundo, né? É o único pintor na história da pintura mundial, em todos os tempos, que pintou um país, norte, sul, leste, oeste. Ninguém nunca fez nada igual o Portinari no Brasil. E quem está ali na foto é o filho do Portinari, é o João Cândido Portinari. E o projeto Portinari fez 40 anos em abril do ano passado. A ideia do João era resgatar a memória do pai, não sabia quantos quadros o Portinari tinha pintado, quantos eram, onde estavam. Ele tem 30 mil cartas, certo, que ele recuperou do pai, interagia com Getúlio Vargas, Graciliano Ramos, com o pessoal da época toda. E a gente tem esse acervo e acesso a ele. E o João está preocupado com a autenticação de obra de arte. Ele recebe quadro falso com uma frequência razoável. E não sabe dizer se, muitas vezes, às vezes vem um quadro lá da Christie's, de Londres, leilão, chega e ele não sabe dizer se é original ou não do pai dele. A mãe do João tomava o quadro do pai, porque ele ficava pintando dia e noite, não parava para comer, tirava o quadro dele, para ele poder comer, almoçar, e aí ficava sem assinatura. Então, isso, ele queria... Autenticação de obra de arte é um problema muito difícil. Então, a gente dividiu em duas etapas. Primeiro, gerar quadro falso para treinamento. E depois, trabalhar mesmo na parte de autenticidade. E gerar quadro falso, a gente usa para... Isso aqui é uma tese de mestrado, dissertação de mestrado, certo? Não, esse não, a dissertação de mestrado, já passei e não mencionei. Mas esse é um artigo que está sendo escrito. Vamos supor que o pintor Portinari esteja com essa vista aqui, ó, certo? Que é a vista do Corcovado. E no centro tem um quadro original do Portinari, que tem características também de mato, verde. E aí a gente usa transferência de estilo, é como se o Portinari estivesse pintando aquele que ele está vendo, que é o que está à direita ali. E, no fim, que tem, é isso que está aí. Então, a gente consegue, por exemplo, pintar pessoas a partir de uma foto, como se o Portinari estivesse pintando. Ele pintou quase 700 quadros de pessoas. Acabava o dinheiro, ele pintava pessoas ilustres, certo? Importante, rica. Entrava dinheiro, ele pintava o que ele queria. Depois, ele pintou quase 700. A gente faz isso também. Você dá uma foto, é como se o Portinari estivesse pintando um de nós. Isso é para gerar transferência de estilo. Outra aplicação para transferência de estilo, usando um tipo de rede chamado adversarial generativo, é a GAN, Generative Adversarial Network, que também é o quente hoje. Você tem um gerador de imagens falsas. E você tem um detetive, um discriminador, que diz se a imagem é falsa ou não. Mas ele conhece o modelo treinado com a imagem real, como o caso da Madonna ali. E ele é capaz de dizer se é falso ou se não é falso. Mas ele consegue, ao mesmo tempo, informar para o falsificador que aquela imagem que ele mandou é falsa. E ele vai melhorando, o falsificador vai melhorando, chega um ponto que não consegue distinguir. Permite coisas como essa aí. Isso é outro exemplo de transferência de estilo. À esquerda, você tem isopor, no meio é a imagem como se fosse o interior de uma pessoa, isso é para treinamento cirúrgico na escola de medicina, ok? Então, o aluno está recortando o isopor, mas é como se ele estivesse fazendo uma cirurgia no abdômen de uma pessoa, ok? É um outro exemplo de aplicação desse tipo de transferência de estilo, ok? Agora eu vou falar de dor em feto. Face da dor como marcação de vitalidade fetal. O feto, a partir da 20ª semana, ele sente. Os médicos falam que é algesia, mas é dor. E é muito importante você ter uma escala de dor
Primeiro, para saber se o feto está continuamente em dor, pode ter uma doença congênita, ou quando ele precisa de uma cirurgia intrauterina, que está cada vez mais comum. Aí ele precisa de anestesia. Esse exemplo que eu vou dar, né, é de bem-estar fetal, é quando ele está sem sinais de sofrimento, seja crônico ou agudo. A diagnosticar dor em fetos, com uma escala, é importante para resolver, como eu disse, problemas congênitos, né, ou cirurgia intrauterina. Esse aí é o exemplo de um feto. Isso foi feito com imagem de celular, mas hoje é muito comum, né, os pais querem saber sexo, se o bebê está bem, etc., cada vez mais qualidade. Então, a gente pega características como sobrancelha, nariz, boca, olhos, e treina o modelo, usando algoritmos de aprendizado de máquina, para ver se há dor ou não. Se você buzina perto da barriga da mãe, o feto sente. Então, o modelo tem que distinguir entre alguma coisa que não causa mal nenhum de alguma coisa que mostra problema mais real. Então, isso aí é um feto que fez uma cirurgia, colocou um colarzinho dentro do intrauterino. Quando ele recebe a agulha com anestesia, essa é a expressão que ele tem. Okay? Ele nasceu saudável, tá, nesse caso. Esse trabalho é feito com o Daniel Champ, professor do Hospital das Clínicas da USP, São Paulo. Top em dor. Dor crônica em geral, que é outro trabalho com ele. Dor crônica, já escrevemos um paper, esse aí está sendo escrito um paper. Esse é precioso porque ele tem muito dado próprio. Então, te dá a chance de escrever um paper de muito impacto, quando você tem o dado e resolve um problema inédito. Okay? Pouca gente pesquisando isso pelo mundo afora. Outro trabalho muito interessante é feito com 2 psiquiatras. Eu fiz uma palestra no Hospital das Clínicas e deu consequência de vários trabalhos com o Porto Alegre. Né? São 2 psiquiatras, MD, né? São médicos mesmo, PhDs, e a área deles é suicídio. E eles aplicam questionários com 1000 perguntas. Perguntas de todo tipo. E tentam, a partir dali, determinar o risco de suicídio do paciente. E a nossa ideia é, a partir da aplicação do questionário, a gente dá a probabilidade de suicídio em cada caso, principalmente de grandes grupos, empresas, certo? Então, cerca de 1000 perguntas, como eu disse, e tem um dado preciosíssimo, 50 mil brasileiros, são décadas de trabalho. Certo? Então, quando a gente eles fizeram o contato conosco, trabalha com o professor Adriano Veloso, e o Adriano pegou esses dados, trabalhou 2, 3 semanas e foi para a call, né, uma videoconferência, e foi a minha primeira reunião e a segunda do Adriano. Então, ele chega e fala, eu achei isso. Quer dizer, das 1000 perguntas que dão uma combinação explosiva, exponencial, o Adriano selecionou 8 a 10, acho que 12 no caso de homens e 10 de mulheres. Achei que dá um acerto, uma precisão de mais de 90%. Uma área de baixo da curva, algo, certo? Das 1000, como explosiva a combinação, ele mostra, é a explicação que eu falei, a explicabilidade possível hoje, que leva à classificação. Então, quando o Adriano começou a mostrar isso, você via, mesmo pelo videoconferência, que os caras paravam para pensar, saía até fumacinha do lado de casa. Os dois pensando do lado de lá, não, isso aqui não, por isso, por aquilo. Chegou mais na frente, o Adriano falou, achei isso aqui também, que eles não tinham pensado. Então, você começa a mostrar coisas além do que sabem. E aí, o que acontece? É o humano no loop encantado, porque eles trabalharam décadas para aprender o que eles sabem. Em 2, 3 semanas, chega um cara que volta e fala aquilo que eles aprenderam em 30 anos.
Eu até brinco de dar um diploma de médico para o Adriano Veloso. Certo? Ele fica vermelhinho, né? Então, é isso que está aí. Ó. Isso aí é, no caso do homem, acho que tem 10 perguntas ali. Vocês veem que tem pergunta, vai ao psicólogo com frequência? Isso aqui é o CHAP. Essa figura funciona da seguinte maneira. Vermelho é muito intenso, azul é pouco intenso. Essa linha vertical aqui separa. O lado direito é que tem tendência a suicídio, o lado esquerdo não há tendência a suicídio. Então, claramente, no caso dos homens, aquele que vai a psicólogo e psiquiatra, que é vermelho intenso do lado que não tem tendência a suicídio, é bom para o homem. Você é feliz? Vermelho, quem que se queixa de infelicidade tem mais tendência a suicídio. Isso é comum para homens e mulheres. Tem coisas que é muito só de homem. Por exemplo, não usa preservativo nas relações sexuais, você vê que tem uma tendência grande de suicídio, que é o lado direito, apesar de também ter do lado esquerdo. Por quê? A pessoa que não usa é porque está querendo suicidar, ou não está nem aí para a vida, tá certo? Então, no caso das mulheres, vocês veem que aquilo que é comum nos dois, o mais importante é as mulheres que se queixam de infelicidade têm mais tendência ao suicídio, tá certo? Então, são vários exemplos aí. Por exemplo, você recebeu o diagnóstico de depressão, vocês veem que do lado esquerdo está muito em azul. Então, quem não teve diagnóstico de depressão não tem tendência a suicídio, mas quem recebeu tem. E assim por diante, tá certo? Ações que seus pais preferiram que você nunca tivesse nascido, expressaram isso para você, isso também leva, e assim por diante. Então, a gente mostra o que levou à classificação. Então, basta o questionário para você detectar coisas. Okay? Último agora, já estourei meu tempo, mas eu acho que está razoável, não estou vendo muita gente usando celular, acho que ninguém, né? Está indo bem. Reconhecimento de emoções. Isso aqui é muito interessante, porque o aprendizado aí tem que ser independente da língua. É muito difícil você conseguir bases de dados para treinar o modelo. Você tem que usar, às vezes, filmes, atores simulando as diversas emoções, raiva, tristeza, alegria, angústia, certo? Espontaneidade na fala, condições de gravação, ruído no fundo é problema. Isso, por exemplo, a gente está usando, no caso do CHAMP, no caso de dor crônica, que às vezes é preciso de 8 sessões para determinar, ter um diagnóstico não muito correto, com prognóstico incerto, detectar dor crônica aqui. No Brasil, 35% das pessoas têm dor crônica em algum momento da vida, no mundo todo, 30%. Né? Lidar com saúde mental, por exemplo, traçar perfis psicológicos, psiquiátricos, por meio das emoções. O CHAMP está filmando sessões com clientes para a gente usar esses filmes. Isso também é uma tese de mestrado. Esse caso aqui foi uma tese de mestrado apresentado na CM Multimídia de que ano? 17 de dezembro. Tem 3 anos já está velho. Mas eu trouxe porque é interessante. Vou mostrar para vocês. Para ilustrar esse resultado, antes, por que serve para qualquer língua? Porque a gente trabalha com a frequência, independente da língua, certo? Aprende com a frequência, então independe da língua. Para ilustrar, nós pegamos um trecho do Poderoso Chefão, mas a gente só usa o som. Vou mostrar para vocês, a cada 6 segundos, o tipo de emoção que está por trás da fala. A gente escolheu cuidadosamente um trecho do Poderoso Chefão. Isso é o Al Pacino, né? Godfather, o chefão, discutindo com um gangster. E aí tem esse debate, vem as emoções.
Tem um irmão do Al Pacino envolvido, foi esbofeteado pelo gangster. Então, o debate tem de tudo. Tem raiva, angústia, simulação de alegria, certo? E assim por diante. Então, é isso aí que a gente vai mostrar. You're unlucky. Por favor, som mais alto. Ok? You're unlucky. Desgosto, You felicidade. goddamn guineas really make me simulado. laugh. I do you a favor and take Freddie in when you're having a bad time, and then you try to push me out. Wait a minute. É o irmão do Al You took Pacino. Freddie in because the Corleone family that's bankrolled your good. casino because the Molinari family on the coast guaranteed his safety. Now, we're talking business. Let's talk business. Yeah, let's talk business, mate. First of all, you're all done. The Coyote family don't even have that kind of muscle anymore. The Godfather is sick, right? You're getting chased out of New York by Bazzini and the other families. What do you think is going on here? You think you can come to my hotel and take over? I talked to Bazzini. I can make a deal with him and still keep my hotel. Is that why you slap my brother around in public? Esbofeteou o irmão, é? Aí o Oh, irmão, no, that was desgosto, nothing, medo. Mike. Now, Mo didn't mean nothing by that. Sure, he flies off the handle once in a while, but Raiva, Mo and me were good friends. simulando I got a felicidade. business to run. I gotta kick asses sometimes to make it run right. Raiva, We had a little argument, Freddie and I, so I had to straighten him out. You straightened my brother out. He was banging cocktail waitresses 2 at a time. Players couldn't get a drink at the table. What's wrong with you? I leave for New York tomorrow. Think about a price. ok? Esse é um exemplo, hoje, tem 3 anos já. 3 anos em aprendizado de máquina é muito velho, tá certo? Muito bem. Então, nós temos novos desafios. Eu acredito que eu passei um pouco disso para vocês. Tecnologias digitais vão continuar acelerando absurdamente. Nossas competências, organizações, instituições, métricas estão atrasadas, né? Business as usual não vai mais rolar, certo? Os conselhos de administração de grandes empresas já estão sentindo isso, está havendo uma mudança aí. Quem não entrar nisso, mergulhar pesadamente, vai ficar para trás mesmo, perde competitividade. Isso aqui eu tirei de um paper que eu estava lendo sobre óleo e gás. Ele diz, então, que doing AI no longer is a question of being state of the art or not. It is rather one of make or break. Ou vai ou morre, ou racha, tá vendo? Isso aí eu tirei do Eric Brynjolfsson, que eu já citei, aquele dos cavalos lá atrás. Ele diz que nós temos que reinventar habilidades, organização, instituições, métricas para acompanhar a aceleração da tecnologia, que é exponencial. Os próximos 10 anos podem ser os 10 melhores anos já vistos no planeta, ou os piores 10 anos. Depende de nós, ok? Então, isso é muito claro. Então, é isso. Obrigado.